Nas sombras dos corredores proféticos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nas profundezas dos corredores proféticos da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse surgem como precursores do fim do mundo, cada uma manifestação arrepiante dos maiores medos da humanidade. Eles aparecem pela primeira vez no livro de Apocalipse, como personagens misteriosos que cavalgam pelas histórias bíblicas, trazendo mensagens que ecoam através dos séculos. João, um dos seguidores de Jesus, vivendo isolado na ilha de Patmos, teve uma visão incrível, a aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, amplificando as fraquezas humanas, conduzindo à derrota, à guerra, à fome, finalmente, à morte. Quem são esses cavaleiros do Apocalipse e o que simbolizam em relação ao fim do mundo? Seja bem-vindo ao nosso canal Semeador da Palavra de Deus. A abertura dos 7 selos. Antes da aparição dos cavaleiros, eventos significativos e visões no livro de Apocalipse prepararam o terreno. Este livro complexo e simbólico é frequentemente interpretado como uma profecia sobre o fim dos tempos. Ele começa com João de Patmos, o autor, recebendo uma visão de Deus. Nessa visão, João é chamado a testemunhar e registrar os eventos que se ele é instruído a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, abordando sua condição espiritual e instigando o arrependimento e a fidelidade. A visão de João então se desloca para o céu, onde ele vê o trono de Deus cercado por 24 outros tronos com anciãos e 4 seres viventes. Essa cena retrata a majestade divina e a adoração a Deus. À direita de Deus, João vê um rolo selado com 7 selos, parte dos julgamentos finais de Deus. A ação começa no capítulo 5 de Apocalipse com a busca por alguém no céu e na terra digno de quebrar os selos e abrir o rolo. A importância do rolo se torna clara à medida que os eventos nele escritos devem trazer o fim da era da história terrena. Os 7 selos, revelando o plano divino. De acordo com a visão de João, os 7 selos, contidos em um rolo no céu, representam um conjunto de julgamentos que se desencadeiam no mundo. Após os julgamentos selados, vêm os julgamentos das trombetas e os julgamentos dos cálices. A busca por alguém digno de abrir o rolo celestial no capítulo 5 de Apocalipse é o prelúdio para a abertura dos 7 selos. João escreve: "E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro com escrita por dentro e por fora, selado com 7 selos." Este rolo inclui os julgamentos de Deus. Ninguém se mostra digno de quebrar os selos e desbloquear o rolo, o que entristece João. Se o rolo não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado e continuaria a afligir a terra. Enquanto João chora sobre o rolo não aberto e seus 7 selos intactos, ele recebe uma notícia excelente. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o rolo e seus 7 selos. Isso é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado que também é o leão do julgamento. À medida que Jesus pega o rolo para abrir os selos e proferir julgamento sobre o mundo incrédulo, os seres no céu glorificam com uma nova canção. Apocalipse 5, eles cantavam uma nova canção de redenção gloriosa, dizendo: "Digno e merecedor és tu de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. Tu os fizeste para serem reino de súditos reais e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra." O Cordeiro começa a abrir os selos no meio da adoração. O rolo pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus reserva para o tempo da tribulação. Pouco a pouco, o rolo se torna significativo, pois contém o plano de Deus para o fim dos tempos. Acredita-se que o rolo em questão seja um registro significativo da história e do destino tanto da humanidade quanto da criação. Segundo os ensinamentos, apenas Jesus, referido como Cordeiro, tem autoridade para soltar os selos e revelar os detalhes contidos. Este rolo guarda os segredos da culminação final da história. Seu conteúdo tem o poder de mudar o curso da humanidade, portanto, é tratado com a máxima reverência e respeito. Os eventos atuais, um prelúdio para o fim dos tempos. Os eventos que testemunhamos atualmente não são a conclusão definitiva da história humana, mas sim um prelúdio ou base para o que está por vir. A realização final da história será retratada no livro de Apocalipse. A abertura dos selos, no contexto bíblico, não é apenas uma simples declaração do que Deus pretende fazer, mas representa uma clara manifestação do propósito que já foi cumprido. É importante observar que sempre que um selo é aberto, a sentença que estava selada dentro dele parece ser executada imediatamente.
Isso implica que a abertura dos selos não é apenas um anúncio de eventos futuros, mas é uma demonstração do cumprimento do plano divino. Os 4 cavaleiros, mensageiros do julgamento final. O primeiro cavaleiro, conquista e dominação. O primeiro cavaleiro do Apocalipse simboliza conquista, indo adiante conquistando e para conquistar. Este cavaleiro é introduzido quando o Cordeiro abre o primeiro dos 7 selos em um rolo no céu, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 6. Este trecho apresenta os notórios 4 cavaleiros do Apocalipse como imagens ferozes de julgamento aterrorizante. Um pouco de consideração histórica nos ajudará a entender como essas imagens teriam ameaçado a segurança mundana de uma audiência do primeiro século, convidando-nos a sentir o mesmo temor que essas imagens teriam. Originalmente, os selos cobrem o mesmo período abordado pelas trombetas e pelos cálices, representando o primeiro de 3 conjuntos de julgamentos no fim da era. E então vi quando o Cordeiro, Cristo, abriu um dos 7 selos do rolo, os julgamentos, e ouvi um dos 4 seres viventes clamar com voz de trovão: Vem! Olhei e eis um cavalo branco de vitória, cujo cavaleiro trazia um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cada selo está associado a um ser vivo, um dos querubins de Ezequiel, versículo 10, que chama cada cavaleiro a seguir adiante. Ezequiel nos dá uma visão dos 4 seres quando testemunha o trono de Deus. Não há indicação de que esses seres sejam figurativos nos textos que os descrevem. Ao contrário, são apresentados como reais e seres viventes, literalmente. Seres são uma ordem especial e exaltada de seres angelicais ou querubins, como é abundantemente claro pela proximidade desses indivíduos ao trono de Deus. Ezequiel, versículos 12 a 20, sugere que eles estão constantemente se movendo ao redor do trono. O propósito dos seres viventes também está relacionado a declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e reverência a Deus. Os seres viventes dizem: E eis um cavalo branco. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco, frequentemente simbolizando vitória, pureza e retidão. Essa escolha de cor pode implicar que o cavaleiro é um conquistador que parece ser justo ou vitorioso. O cavaleiro segura um arco e é dado uma coroa, indicando seu status como conquistador. O arco sugere prontidão para a batalha ou conflito, enquanto a coroa significa autoridade e sucesso. O primeiro cavaleiro é frequentemente interpretado de várias maneiras. Alguns o veem como símbolo de Cristo ou da disseminação do Evangelho, considerando as conotações positivas do cavalo branco. Outros o veem como representante de falsos profetas ou líderes, as pessoas sob aparência de retidão. Uma outra perspectiva é que ele simboliza a guerra e conquista de forma mais geral. Com seu cavalo branco, arco e coroa, o primeiro cavaleiro prepara o terreno para os eventos que se desenrolaram no livro de Apocalipse, levando a mais revelações e julgamentos. Sua aparição é uma parte vital da profecia sobre o fim dos tempos, sugerindo o início de um período marcado por vitória ou dominação. Ele estabelece o tom para os eventos que se desenrolaram na profecia. A descrição deste cavaleiro sugere que aparências enganosas de paz ou retidão podem caracterizar a fase inicial do fim dos tempos. Algumas pessoas acreditam que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse é Jesus, especialmente se forem mais influenciadas por filmes de faroeste do que pela Bíblia. No contexto bíblico, o arco era frequentemente usado como uma metáfora para a conquista, assim como a espada era usada para significar guerra. No entanto, é digno de nota que a imagem do arco está mais frequentemente associada a povos específicos que eram conhecidos por suas habilidades com arco e flecha. Os profetas bíblicos usaram essa metáfora para transmitir a ideia de conquistas bem-sucedidas e a subjugação de inimigos. O uso do arco como metáfora na Bíblia destaca a importância dessa arma na Guerra Antiga. O segundo cavaleiro, guerra e violência. O segundo cavaleiro do Apocalipse é uma figura simbólica que representa a guerra e o conflito. Quando o Cordeiro, representando Jesus, abre o segundo dos 7 selos, o segundo cavaleiro aparece, mas desta vez ele monta um cavalo vermelho. A cor vermelha está frequentemente associada a sangue e violência, o que se encaixa no tema de guerra que esse cavaleiro simboliza. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Lemos que outro cavalo vermelho saiu, e foi concedido àquele que estava sentado sobre ele tirar a paz da terra, e foi-lhe dada uma grande espada. Essa imagem destaca que esse cavaleiro não precisava trazer guerra e destruição.
Tudo o que precisava fazer era tirar a paz da terra. Uma vez que essa paz, um presente de Deus aos homens, fosse tirada, os homens rapidamente se lançariam na guerra e destruição. A paz entre os homens e entre as nações é um presente de Deus, não é o estado natural das relações entre os homens. Seja entre indivíduos ou entre nações, sempre foi considerado um presente precioso. Não é algo que venha naturalmente aos seres humanos, é algo que deve ser ativamente buscado e mantido por meio de esforço consciente e dedicação. E foi-lhe concedido poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esta autoridade foi concedida aos cavaleiros, direta ou indiretamente, como um julgamento de Deus. Em seguida, vemos que as pessoas deveriam matar umas a outras. Os tempos atuais são caracterizados por uma quantidade significativa de guerra e conflito. No período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou mais de 150 guerras de vários tipos, desde grandes conflitos internacionais até disputas domésticas em pequena escala. Infelizmente, a cada ano esses conflitos armados tiram a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, levando a uma tremenda perda de vidas humanas. Além disso, o custo econômico dessas guerras é assombroso. Este verso destaca o papel dos cavaleiros em causar guerra e tirar a paz do mundo. A grande espada segurada pelos cavaleiros é um símbolo da guerra e do poder destrutivo do conflito. A chegada do segundo cavaleiro sinaliza um período de guerra generalizada e derramamento de sangue. A aparição do segundo cavaleiro montando um cavalo vermelho e segurando uma grande espada é um símbolo do aumento da guerra e da violência no mundo. Isso é significativo na profecia do fim dos tempos, pois representa um período em que a paz é retirada da terra. A emergência do segundo cavaleiro segue o primeiro cavaleiro, que representa conquista ou peste. Essa sequência sugere uma progressão de eventos que levam aos últimos tempos, com a intensificação da conquista para a guerra generalizada. As guerras e conflitos simbolizados pelo segundo cavaleiro também servem como um lembrete das consequências do pecado humano e da necessidade de redenção. O tumulto e a agitação representados por este cavaleiro enfatizam a necessidade de a humanidade se voltar para Deus. O terceiro cavaleiro, fome e escassez. O terceiro cavaleiro no livro bíblico do Apocalipse é uma representação simbólica da fome, escassez e fome. Essa figura sombria aparece quando o terceiro dos 7 selos é aberto pelo Cordeiro, sinalizando um período de grande tribulação e devastação. Enquanto o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: "Vem." Eu olhei e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 2 libras de trigo por um salário diário e 6 libras de cevada por um salário diário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo que o terceiro cavaleiro monta é preto, uma cor que há muito tempo é associada à morte, luto e fome na literatura histórica. O cavaleiro é frequentemente representado segurando uma balança, um poderoso símbolo usado para representar a medição e o racionamento de alimentos durante períodos de escassez. Isso sugere que durante uma fome, os recursos são escassos e as pessoas precisam ser cuidadosas e medidas em como usam o pouco alimento que têm. Balanças também simbolizam a ideia de que, durante períodos de escassez, muitas vezes há uma distribuição desigual de recursos, com algumas pessoas tendo mais do que outras. No geral. O terceiro cavaleiro do Apocalipse é um símbolo poderoso e arrepiante dos efeitos devastadores da fome e escassez. A menção de trigo, cevada, óleo e vinho, e seus preços, sugere extrema escassez e o consequente alto custo dos alimentos. Isso indica um tempo em que as necessidades básicas se tornarão incrivelmente caras e difíceis de obter. O terceiro cavaleiro, portanto, representa um período de fome e escassez severas na Terra. Essa figura faz parte da narrativa mais ampla dos 4 cavaleiros, cada um simbolizando diferentes aspectos da profecia apocalíptica. A fome indicada pelo terceiro cavaleiro é parte de uma série de eventos que levam a um sofrimento generalizado. A fome frequentemente traz fome, desnutrição e aumento da mortalidade, impactando severamente a vida humana. Neste contexto, o terceiro cavaleiro é um componente crítico do plano divino, significando um período de teste e julgamento, onde há escassez de itens essenciais como alimentos desafia a humanidade e altera o curso das sociedades. Sua aparição prepara o cenário para o 4º cavaleiro, que representa a morte. Essa sequência sugere que a fome contribuirá para mais morte e destruição como parte do desdobramento.
O quarto cavaleiro, morte e o reino dos mortos. O quarto cavaleiro em Apocalipse 6, 7 e Fim 8. Quando o cordeiro abre o quarto selo de um pergaminho com 7 selos, o quarto cavaleiro aparece. O trecho diz: enquanto o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo dizer: vem. Então olhei e vi um cavalo amarelado como a cor de um cadáver, representando a morte e a peste, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o Hades, do reino dos mortos, o seguia. Foi-lhes dada autoridade e poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e pelas feras da terra. O cavalo é descrito como amarelado, muitas vezes interpretado como um verde doentio ou amarelo pálido, cor tradicionalmente associadas à doença e à morte. Neste contexto, o cavaleiro é explicitamente nomeado. Os eventos trazidos pelos 3 primeiros cavaleiros: conquista, guerra e fome. Essa progressão de guerra para a fome e, finalmente, para a morte, simboliza uma escalada natural de eventos que levam ao fim dos tempos. A morte é a consequência final das calamidades representadas pelos 3 primeiros cavaleiros. A guerra e o conflito do segundo cavaleiro e a fome do terceiro cavaleiro frequentemente levam à morte generalizada que o quarto cavaleiro simboliza. Isso marca um ponto de virada na narrativa, levando a revelações e ocorrências mais dramáticas, conforme descrito nos capítulos posteriores do livro de Apocalipse. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um momento abençoado de oração. Agradeço de coração a cada um de vocês por se unir a mim nesta jornada espiritual. Que a paz e o amor de Deus estejam sempre presentes em suas vidas, guiando seus passos e iluminando seus caminhos. Se esta oração tocou o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas orações. Compartilhe este momento de fé com seus amigos e familiares, pois a palavra de Deus é um presente que devemos espalhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós.